Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Que bom nos encontrarmos novamente para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos começando mais uma transmissão do culto online da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Essa live foi preparada com muito amor, com muito carinho, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado pela sua participação. Você é muito especial para Deus e para nós. Hoje estará conosco como pregador especialmente convidado um irmão queridíssimo, autor, compositor e intérprete Carlos Sider, membro da CB Moema. Suas belas canções, interpretadas por sua voz inigualável, têm contribuído para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação de muitas pessoas. Eu tenho absoluta certeza que Deus falará profusamente ao seu coração e sua vida e família serão edificadas. Então aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa live para que mais pessoas também sejam edificadas e abençoadas pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus alimenta a alma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Agora, incline a sua cabeça. Feche seus olhos. Nós estaremos orando, oração de adoração ao nosso Deus. Quem fará a oração será a nossa irmã Fátima. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, nesse dia esse que o Senhor preparou para nós, que nos permitiu acordar, levantar, cuidar dos nossos afazeres. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem ouvido as nossas orações, é um Deus que tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado, Senhor Deus, do povo que clama, o povo que se chama pelo teu nome. Como a tua palavra diz, tu tem ouvido os nossos clamores. Então nós louvamos e bendizemos o teu nome, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós demonstramos, Senhor Deus, nesse dia, queremos demonstrar o grande amor que nós temos por ti, Senhor Deus. Embora nós não sejamos muitas vezes merecedores, muitas vezes demonstramos a ti uma pequena fé, mas como a tua palavra diz, que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dar ordem para os montes mudarem de lugar. E nós cremos, Senhor, que tu tens se alegrado com a nossa adoração, com a nossa busca, com os nossos louvores, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos, Senhor Deus, pela fortaleza que tu tens nos sustentado, Pai, que muitas vezes parecemos que vamos desmoronar, mas tu nos sustenta. Obrigada, Deus. Mais uma vez, eu louvo e bendigo e adoro o teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 100. Livro dos Salmos, Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças
e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus, uma noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Aumenta o tempo intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor mais uma vez no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 ao versículo 41. Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. A palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantas vezes durante as tribulações da vida não nos vemos imitando os discípulos incrédulos e gritando: Senhor, não te importa que pereçamos? Claro que o Senhor Jesus se importa. No texto, Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e imediatamente houve grande calmaria. Mas o Senhor não se ateve apenas a acalmar os elementos naturais.
pois o maior perigo não era o vento nem as ondas, mas a incredulidade do coração dos discípulos. O nosso maior problema não se encontra nas circunstâncias ao nosso redor, mas dentro do nosso coração. Nesse tempo de crise que enfrentamos, devemos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus poderoso. Ele é quem repreende os ventos e com uma palavra faz calar o mar. E também tem poder para acalmar o nosso pobre coração. Confessemos a Ele a nossa falta de fé e o nosso pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos com o seminarista Alex Soares. Soberano Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, nos afirma que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ela afirma, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É mediante essa palavra, Senhor, que nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão por eles, Senhor. E, ao mesmo tempo, queremos Te agradecer pelo perdão a nós concedido, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e justo. Por isso, ó Deus, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecer por todos os nossos pecados perdoados mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pela remissão do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos redimiu para sempre. Obrigado, Jesus. Nosso sentimento é de gratidão pelos pecados, ó Deus, perdoados. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele é a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, mas que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com o seu brilho venham alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar.
a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Alguém já disse com muita propriedade que graça é a provisão de Deus para tudo de que precisamos, quando precisamos. Alguém disse também que Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos e, em sua misericórdia, deixa de nos dar o que merecemos. Outra pessoa definiu a graça como as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O nosso Deus é o Deus de toda graça, e Ele está assentado no trono da graça. A palavra de Deus é a palavra da graça, e de acordo com a sua promessa, Ele nos dá maior graça. Sob qualquer ponto de vista, a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Está você hoje necessitando da graça de Deus para enfrentar as dificuldades? Aproxime-se com fé do trono da graça e receba de Deus a graça que é melhor que a vida. Oremos para que Deus cure os enfermos e nos livre do Covid-19. Coloque agora a sua família diante do Senhor e creia que nas promessas de Deus existem coisas maravilhosas, tanto para a sua vida como a vida da sua família. Quem fará a oração será a nossa irmã Ângela Moura. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade, na noite deste dia, estar te prestando esse culto, Senhor, que só a ti é devido. Senhor Jesus, nesse momento queremos interceder pelos enfermos, Senhor. Enfermos do corpo, enfermos da alma. Cura, Senhor Jesus, todos os enfermos. A tua palavra nos diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Neste momento, Senhor Jesus, queremos clamar a ti por socorro. Sabemos que tu és o único Deus que pode realmente nos socorrer neste momento. Neste vírus, Senhor Jesus, que está assolando tantas vidas em toda a terra. Ó Senhor, tem misericórdia. Livra-nos desse mal, Senhor. Extirpa, Senhor Jesus, este vírus, para que possamos continuar vivendo em amor e adoração a Ti, Senhor. Senhor Jesus, já nesse momento oramos a Ti, confiados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Quando nuvens negras avistar e a correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, das tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, eu me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes e chegarei mais uma vez teus horizontes, Jesus.
promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, nele eu me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, em tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, nele eu me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, e subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. A quarentena provocada pelo Covid-19 tem afetado grande parte dos brasileiros. Muitos irmãos piedosos estão temerosos de perder seus empregos e de passar necessidades. Muitos empresários estão com suas empresas fechadas e profissionais liberais estão sem trabalho. Há muitas pessoas já endividadas e desempregadas. Oremos agora pela vida financeira das famílias e pela nossa igreja. Oremos pelos empresários, pelos trabalhadores e pelos profissionais liberais. Quem fará a oração será o presbítero Washington. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nesta hora, por esse dia que o Senhor nos fez, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor acrescenta, ó Deus, em nossas vidas, te somos gratos, ó Deus. Pai, nesta hora queremos rogar a Ti uma bênção especial pela vida financeira, Senhor, da Tua igreja. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, estas portas abertas, Senhor, que o Senhor possa suprir, ó Deus, as necessidades da Tua igreja. Que possamos, meu Deus, continuar a honrar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas, e que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra, que possamos dessa forma fazer. Queremos rogar a Ti também, Senhor, pelos empresários, pelos profissionais liberais, por aquele que é empregado de alguma empresa, pelo autônomo, até por aqueles também que se encontram, ó Deus, desempregados neste momento. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa suprir, ó Deus, cada uma de nossas necessidades. Amém, Senhor. O Senhor a conhece todas e cremos, ó Deus, que o Senhor não permitirá que falte o pão de cada dia em nossas mesas. Amém, Senhor. Tomas, ó Deus, toma a vida de cada um, Senhor, que ora conosco nesta hora em Tuas mãos. Cada um, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade do coração de cada um. Amém. Sustenta-nos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo e um Deus, ó, que há de nos abençoar, que não permitirá que falte nada em nossa mesa. Amém. Rogamos a Ti, Senhor, te agradecemos, em nome, ó Deus, do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém.
subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. A mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Quando a gente vê o que pode ver, tudo fica embaçado, tão confuso e atrapalhado, pois nem sempre dá pra ver o que é pra ver. Quando a gente vê o que quer ver, logo esquece do que importa, põe o pé na estrada torta, pois às vezes só quer ver o que quer ter. Mas quando a gente vê por outros olhos, aprende a ver que existem mais cenários diferentes e importantes, do orgulho tão distantes, que às vezes são melhores pra se ver. Nos ajudam a melhor ver o que é pra ver. Quando a gente vê como Deus vê, vê melhor de olho fechado, bem mais claro e mais exato, pois o próprio Deus nos mostra o
coração. Chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem que Deus preparou para o nosso coração. O pregador especialmente convidado de hoje é o nosso querido irmão Carlos Sider, membro da CB Moema, São Paulo. Agradeço imensamente a Deus pela vida do Carlos, que aceitou prontamente e com alegria o nosso pedido, e rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, família, igreja e ministério. Meu querido amigo e irmão, você é uma bênção. Ouçamos a palavra de Deus atentamente. Eu quero convidar os irmãos a uma breve reflexão sobre um dos salmos mais conhecidos do cristianismo. Talvez por conta de alguns versículos seus que se tornaram sublinhados em muitas das nossas Bíblias. Sendo um salmo relativamente longo, são 40 versos, nós procederemos aqui à leitura dos primeiros 11 versículos, seguidos de mais 3 ao final. Entretanto, a nossa reflexão será sobre o salmo todo, e outros versos serão mencionados ao longo desse momento. Convido, portanto, os irmãos a terem a sua Bíblia aberta em suas mãos e, acima de tudo, os nossos ouvidos e corações abertos a essa palavra e à voz de Deus. Leamos a palavra. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Finalmente, os versos de 23 a 25. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Todos nós já sabemos e já ouvimos que texto fora de contexto acaba virando pretexto. E esse é tipicamente um salmo onde isto pode ocorrer. Por certo, nós temos alguns dos seus versículos marcados nas nossas Bíblias. Possivelmente, alguns de nós saberíamos recitar de memória alguns dos seus versos, como por exemplo o verso 5, conhecido: entregue ao teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ou como algumas outras traduções indicam, confie nele e tudo mais ele fará. Ou então o verso 25 que diz: já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. É uma pena que tais versos, por vezes, sejam repetidos como verdadeiros mantras de autoajuda, não com a devida compreensão e respeito ao texto integral da Palavra de Deus. Eu, pessoalmente, tenho nesse salmo um valoroso companheiro. Primeiro porque também sei de cabeça, de memória, os tais versículos, mas também por ver no Salmo 37 um remédio contra a ansiedade e contra imediatismo.
Eu chamo esse salmo, cá entre nós, de remédio para Bentico. Aliás, você conhece a história do Bentico? Não? Eu te conto. A minha sogra costumava dizer que havia, segundo a lenda, lá pelas terras do interior de São Paulo, onde ela nasceu, um certo Bentico, que de um dia para o outro, de uma hora para outra, acordava querendo alguma coisa. Qualquer tipo de coisa que fosse. Mas o detalhe é que tinha que ser para aquela hora, no momento, tinha que ser para já. Ele não admitia de forma nenhuma esperar um minuto que fosse. A verdade é que, muito cá entre nós, ela sempre contava isso falando da filha dela, com quem eu, coincidentemente, estou casado há 37 anos. A dona Thelma, de fato, é um perfeito caso de Bentico, assim como a irmã, as primas, a família toda, etc, etc. Mas me deixa parar por aqui. Bentico são os outros, né? Eu só sou ansioso. Mas, voltando ao Salmo, vamos falar sério. E para que nós não corramos o risco de erro, o meu convite é que nós observemos o contexto, a situação, a cena integral observada pelo autor, o rei Davi, quando essas palavras foram escritas. Há duas razões claras. A primeira, já dita agora, para que nós entendamos o contexto. A segunda é um pouco mais poética e técnica. O Salmo 37 é um acróstico, um poema preparado em ordem alfabética. Cada um dos seus parágrafos, blocos, não necessariamente os versículos, se iniciam pela sua respectiva letra hebraica. Portanto, o texto todo, ele, inteirinho, é um bloco muito bem pensado, muito bem estruturado, preparado com um cuidado muito especial. E se ele foi preparado assim como uma peça única, é muito bom que nós observemos dessa forma. E vamos começar pelo tema central, o tema principal. Do que Davi estava falando? Davi falava da posse da terra. Posse da terra. Não a terra como um todo, não o planeta, mas a terra de Israel, o trecho, território geográfico de Israel. Com quem ficaria, afinal, a terra de Israel? E, por decorrência, não só a terra, mas com quem ficariam os seus proventos, os seus frutos, as benesses da terra? Dentro do cenário do Velho Testamento, a terra de Canaã foi prometida por Deus aos descendentes de Israel. E a posse da terra, onde manava leite e mel, era esperada, ela era desejada, era sinal de que tudo andava bem para a nação. Esse aspecto era a promessa de Deus, esse aspecto era cultural, era, por assim dizer, um dos principais pilares da sociedade de Israel. E o próprio Salmo ressalta isso várias vezes, quando diz, por exemplo, no verso 9, os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Ou ainda mais, no verso 11, os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. E ao final, lá no verso 29, diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Portanto, a ansiedade toda orbitava em torno desse assunto. A terra havia sido prometida aos justos e aos humildes, aos bons de coração, aos que esperavam no Senhor. Entretanto, as coisas não pareciam andar como desejado, ou ao menos as coisas não pareciam andar na velocidade esperada. Os benticos de Israel começavam a aparecer. Tinha que ser para já, tinha que ser para agora, tinha que ser para logo. Mais ainda, pior do que a demora, parecia que as coisas caminhavam ao contrário do esperado. Em vez da terra da bênção ficar com os justos e com os humildes, a terra e os seus proventos pareciam se deslocar para a turma dos maus, para a turma dos ímpios, para a turma dos perversos, a turma errada. Os maus começavam a prosperar, e o contraste, o choque entre o pouco dos justos com a riqueza de alguns ímpios passava a incomodar.
Davi chega até a dizer no verso 35, eu vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mesmo que em seguida ele diga que o tal ímpio durou pouco e desapareceu, por certo a existência dessa classe de ímpios, de maus, porém bem-sucedidos, era indigesta, era chata, um tanto inexplicável à luz das promessas de que o bom era ser justo. E, até para nossa melhor compreensão e observação do que nós estamos falando, de que os ímpios de outrora seguem sendo os mesmos dos dias de hoje, mostrando que a Bíblia é eterna, é aplicável sempre para todos nós, até o dia de hoje, vejam como os tais ímpios são descritos. Veja só se você não vê aí alguma coisa familiar. Os maus são aqueles que maquinam o mal, diz o verso 9. Ou seja, aqueles que arquitetam o mal nas suas mentes. Eles não só erram, mas planejam, premeditam fazê-lo. O verso 12 também diz que os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. A injustiça não só contrasta com a justiça, mas luta contra ela. São causas opostas. Mais um caso, os maus atacam o necessitado e o pobre. O verso 14 diz que eles puxam da espada e retesam o arco para abater o necessitado, para matarem os que andam no caminho justo. Como nos dias de hoje, os perversos fazem do mal o seu combustível. Os maus tomam emprestado e não devolvem. Versículo 21. Algo familiar? Caloteiros, onde estão? Mais um caso. O ímpio fica à espreita do justo para matá-lo. Verso 32. As trevas e luz não são meros opostos. Pense nisso. Elas não são iguais em poder. Elas são incompatíveis. É a luz que destrói a treva, não o oposto. A treva não pode existir diante da luz. Talvez isso explique porque as trevas tanto abominam a mera presença da luz. A treva não existe diante da luz. Então, uma vez definidos os ímpios e o seu procedimento, como eles são, o Salmo passa a lembrar, recomendar, exortar, confortar a todo o povo de Israel, e isso vale para todos nós. Veja o que ele diz em alguns textos, de alguns trechos desse Salmo. Não se aborreça por causa dos maus, nem tampouco tenha inveja deles ou do que eles têm. É o verso 1 do Salmo. Isto é passageiro, daqui a pouco eles secam feito capim. Esses maus podem estar hoje à espreita, mas serão eliminados, diz o verso 9. Um pouco de tempo e eles vão desaparecer. Por mais que alguém procure, ninguém os encontrará. Os maus amam seus planos, mas Deus se ri dos planos desses maus, pois sabe que o dia deles está chegando. Verso 13. Eles podem preparar os seus ataques contra os justos, mas as suas próprias armas serão usadas contra eles mesmos. Verso 15. Como se diz no popular, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Mais um caso, mesmo que por pouco tempo tenham maiores riquezas que os justos, o braço forte deles será quebrado. Verso 17. Não se irrite, evite a ira, rejeite a fúria. Isso só leva ao mal. Verso 8. Que isso não nos tire a paciência. Além dessas coisas que falam do contraste entre o justo e o ímpio, ao longo do Salmo todo, há inúmeras recomendações para os bons, os justos, os humildes, ou seja, aqueles que seguem nos passos de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Verso 4. Afinal, dentro do próprio tempo de Deus, esses desejos já foram até atendidos. Mesmo que nós, em nossa limitada concepção de tempo, nossa cegueira, nem sempre percebamos isso. Remédio para Bentico, que tem dificuldade de perceber o tempo de Deus, que não é no seu tempo. Outro verso, deixe seu caminho nas mãos de Deus, entregue,
Confie nele e ele agirá. Não para atender os nossos pedidinhos momentâneos, no nosso tempo, nossos pedidos de bentico, mas no sentido de cumprir suas promessas e nos dar a terra prometida. Bem diferente, entretanto, do sentido que muitos trazem para esse verso, né? Quando usam como se fosse um mantra do tipo, comigo ninguém pode, tudo eu posso e vou fazer. Descanse e espere com paciência. Não fique comparando a sua vida com a dos outros, medindo o seu sucesso pela régua dos outros. A régua que interessa é a régua de Deus. Só ela. Mais um caso, mesmo que você tenha pouco, melhor é esse pouco do que a riqueza de muitos ímpios. Não é de um só, de muitos. A riqueza desses, como a beleza dos campos, pode até ter seus dias de brilho, mas murcharão sem dó, virarão fumaça. Verso 20, veja lá. Pensa comigo, existe coisa melhor do que ouvir que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada? Está no verso 23, nós lemos. Ainda que tropece, e veja, ele poderá tropeçar, não cairá, pois o próprio Deus o toma pela mão. É o verso 24, logo em seguida. Uma das minhas filhas, desde criança, facilmente ficava enjoada, embrulhada em qualquer viagem de carro. Num barco, então, era e segue sendo exatamente como a mãe. Bastam 2 ondas para que a cabeça delas comece a girar e os mareios, os enjoos comecem a reinar, janela se abrir, etc, etc. Você sabe do que eu estou falando. Um dos santos remédios que existe para isso é fixar os olhos no horizonte, lá longe. Ou seja, fixar os olhos em algo que não está se mexendo junto com você. É praticamente o ensino prático desse salmo. Vamos fixar os olhos em algo que não se mexe, algo imutável. Vamos colocar a nossa esperança em algo que dura mais do que a erva e o capim que daqui a pouco estão secos, secos, secos. Vamos esquecer a volatilidade das riquezas que podem até encher os nossos olhos. Confessemos, né? Encher as nossas almas e tudo dentro desse nosso mundinho, mas que a longo prazo não vale nada, nada. Vamos colocar os olhos no justo juiz que garante o futuro de quem vive com ele, que assegura a entrega da promessa a todos os seus. Eu termino meio que parafraseando com o verso preferido de muitos cristãos, mas lembrando de todo o seu contexto. Entregue o seu caminho ao Senhor, deixe que o Senhor dite as regras do seu caminho. Siga as ordens e as regras que o Senhor te dá, mesmo que elas não alimentem o nosso imediatismo. Confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Ele agirá. Nunca deixou de agir. Segue em ação e sempre agirá. A minha oração diante de Deus é para que Ele nos faça guardar a sua palavra, não apenas nas nossas mentes, no nosso intelecto, mas sobretudo no nosso coração. Como diz outro salmo, né? Ter a palavra no nosso coração é uma das melhores formas de evitar o pecado contra Deus. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar.
pelo que tem sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Agradecemos a Deus pela mensagem tão especial que nos trouxe pela boca do seu servo nesta noite. Agradecemos mais uma vez ao querido irmão e amigo Carlos Sider pelo carinho e pela mensagem que trouxe ao nosso coração. Agradeço a Deus pela oportunidade de chegar à sua casa e agradeço a você pela sua participação. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com a live da reunião de oração da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Na terça-feira, nós teremos a live Oração e Palavras, 20 horas, com o seminarista Alex Soares. Na quarta-feira, a live do Espaço da Terceira Idade, um trabalho maravilhoso, às 15 horas. E na quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com a live Oração e Palavra às 20 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços. Então, siga-nos. Será um grande privilégio ter você conosco. Agora, incline a sua cabeça. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta noite tão prazerosa que tivemos. Te agradecemos pela vida do irmão Carlos Sider. Continua, Senhor, derramando a tua bênção, o teu cuidado. Ó Deus, inspirando o teu servo com belas canções para edificar o teu povo. Esteja cuidando da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. Esteja, Senhor, o amparando em todas as horas da vida. Colocamos também diante do teu trono de graça cada uma família que nos acompanhou até aqui. O Senhor conhece cada necessidade do teu povo. Esteja, Senhor, olhando com graça, olhando com os teus olhos de misericórdia e suprindo cada uma de nossas necessidades. Sobretudo, Senhor, a necessidade que temos de ter o Senhor ao nosso lado, porque a sua presença ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, é o que mais necessitamos. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoadora. Ó Deus, esteja enxugando as lágrimas, fortalecendo vidas, curando enfermos, Senhor, restaurando a saúde daquele que está debilitado e salvando aquele que necessita de transformação, de salvação, de justificação nesta noite. É a oração que te fazemos e te agradecemos no nome de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus esteja diante de vós para vos conduzir, ao vosso lado para vos amparar, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos santificar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o eterno e soberano Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, povo amado, querido, santo de Deus, desde agora e para todo o sempre.
Deus muito o abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.